Olá galera, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, tenha descansado bastante dessas férias, né? Porque nós vamos retornar para mais um período de estudo. Bom, nós vamos começar a falar das ligações químicas nesse segundo bimestre. E em relação às ligações químicas, nós precisamos recordar algumas coisas, né? Então, no primeiro bimestre, nós falamos que a química estuda a matéria, né, a transformação física da matéria, a transformação química, né, que toda matéria é constituída de átomos, que esses átomos possuem prótons, elétrons, nêutrons, né, que eles estão organizados em uma tabela periódica de acordo com as suas propriedades, né, periódicas e atômicas. Então, tudo que existe na natureza é em função da interação entre esses átomos, tá? Então nós podemos dizer aí que os seres vivos, né, que somos nós, somos constituídos de átomos e na maioria desses casos esses átomos estão flutuando de forma individual, tá? E não estão interagindo com outros átomos, tá? Então, eu posso ter a interação entre átomos e formar uma molécula, que é o caso da água e de outros elementos. Mas eu posso ter átomos que não interagem, que são os gases nobres, tá? Bom, então, o que nós precisamos entender, né? Em que consiste essa ligação entre os átomos? Como é que as coisas são formadas? Como é que os materiais são formados, né? Eles são formados porque os átomos interagem entre si, tá? Aí eu tenho um exemplo aí do sal e do diamante, né? Por que o diamante ele é um material duro, tá? E o sal não, apesar dos dois serem um cristal, né? Se apresentarem na forma física de um cristal. Então existem aí características, tá? E essas características são o quê? Os tipos de ligações que estão sendo realizado entre eles, tá? Então, para o diamante existe um tipo de ligação e para o sal existe outro tipo de ligação. O que é essa ligação? É a interação entre os átomos. Bom, é importante lembrar de novo dos gases nobres. Por que a gente vai falar dos gases nobres, né? Porque o título nobreza ele vem nos dizer o quê? Que é um elemento que dificilmente se mistura, que dificilmente interage com outras pessoas, né? Então, por isso que eles são chamados de gases nobres. Mas qual que é essa característica do gás nobre, né? Então, nós vamos ver aí, ao fazer a distribuição eletrônica desses elementos, né, percebe-se que na última camada, tá, de cada elemento, a quantidade de elétrons é a mesma, 8. A exceção é o hélio, que tem 2. Tá? Então, um gás nobre ele é praticamente considerado um elemento estável, porque ele já possui uma interação, né, que não é necessário mais interagir com nenhum outro elemento. Então, que tipo de característica é essa? É justamente essa quantidade de elétrons, tá? Que no caso é 8, a exceção é o hélio, que é 2. Bom, e na tabela periódica nós temos essa característica. Então, ó, nós temos aqui os gases nobres, que está na coluna 8A, e os não metais, do 4A ao 7A, e os metais do 1A, aqui até o 3A. Tá? O que nós percebemos nessas características? Que os metais ele tem tendência a perder elétron. Toda vez que ele perde elétron, ele vai se chamar um cátion. E os não metais ele tem tendência a ganhar elétron. Toda vez que ele ganhar elétron, ele vai se chamar um ânion. Tá? Mas por que essa tendência? Porque todos querem atingir a estabilidade. O que seria essa estabilidade? É ter uma configuração semelhante à do gás nobre, né? Ou seja, com 8 elétrons na última camada, tá? Que é a camada chamada camada de valência. Tá? E aí, então, se eles têm tendência a se estabilizar de acordo com o gás nobre, surgiu a teoria do octeto. O que seria essa teoria do octeto?
é que todo elemento, para ser considerado estável, na sua última camada ele precisa ter 8 elétrons, tá? Existe exceção? Existe, né? Que é ele possuir 2 elétrons para se configurar como o gás hélio, que também é um gás nobre, tá? Então aí eu tenho exemplo, o sódio, Na, e o Cl. E aí nós falamos, o sódio é um metal, então ele tem tendência a doar elétron, vai se chamar cátion. E o cloro é um não metal, então ele tem tendência a receber elétron, vai se chamar ânion. Então você vai ficar aí, ó, o sódio ele ficaria mais nobre se ele perdesse o último elétron, né, que está lá na camada de valência, na última camada. Porque se ele perder esse elétron, ele passa a ter uma camada completa com 8. E o cloro, que tem 7 elétrons na última camada, se ele receber mais um elétron, ele fica com 8. É o que a gente vai ver aqui, ó. Então, o sódio, tá? Na última camada, ele tem um elétron. E o cloro, na última camada, ele tem 7 elétrons. O que isso significa? Se o sódio perder aquele elétron, a última camada dele passa a ter 8. E se o cloro ganhar esse elétron, a última camada dele também passa a ter 8. Então, o que nós teremos aí? O sódio doando elétron, por isso ele se torna um cátion com carga positiva. E o elétron, o cloro ganhando elétron, ficando com 8 elétrons na última camada. Tá? Se ele ganhou elétron, ele fica com carga negativa, se tornando um ânion. Tá? Então, essa é a interação entre os átomos. Tá? Então, na ligação iônica, como que ficaria? Olha, eu fiz a distribuição eletrônica do sódio. O sódio ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, nós temos isso aqui. Tá? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que nós falamos? Se ele perde esse elétron aqui, ele vai passar a ter essa configuração, 1s2, 2s2, 2p6. A última camada dele passou a ser a camada 2, L, com 2 elétrons no subnível S e com 6 elétrons no subnível P, ou seja, passou até 8. Se ele perde aquele elétron, ele se estabiliza como um gás nobre. No caso do cloro, eu tenho a distribuição eletrônica para 17, porque ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, nós temos isso. Tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tá? E aí, nós verificamos que o cloro ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele receber o elétron do sódio, a última camada dele passará a ser a camada 3, com 8 elétrons. Então, ele também assumiria a forma do gás nobre. Tá? Então, isso é a interação atômica. Todos os átomos interagindo entre si para assumir a configuração de um gás nobre, tá? Bom, neste exercício aqui, nós vamos aplicar o conhecimento que nós falamos das ligações químicas em relação à regra do octeto, né? Ele diz o seguinte: a tabela a seguir traz as configurações eletrônicas de 5 átomos hipotéticos, representados pelo símbolo A, B, C, D e E, e tem a distribuição eletrônica deles. Tá? Então, do A é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Do B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Do C, 1s2, 2s2, 2p6. No D, 1s2, 2s2, 2p5 e o E, 1s2, 2s2, 2p3. Aí ele pergunta, quais poderiam ser considerados estáveis de acordo com a regra do octeto? O que nós dissemos na regra do octeto? Que todo elemento, para ser considerado estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, ou 2, né? No caso do gás hélio.
Então, nós vamos olhar a última camada desses elementos. A última camada do átomo A é a camada 3, tem 2 elétrons. Tá? A última camada do átomo B tem 1 elétron. É a camada 3, tem 1 elétron. A última camada do C é a camada 2, tem 8 elétrons. A última camada do D é a camada 2, tem 7 elétrons. E a última camada do E é a camada 2, tem 5 elétrons. Tá? Então, para atender a regra do octeto, quais são os elementos aí, né, que atende a regra do octeto? É aquele que possui 8 elétrons na última camada, ou seja, a letra C, tá? O átomo C. Bom, aproveitando essa pergunta, eu poderia pedir para fazer a fórmula de um elemento químico cujo a fórmula atendesse à regra do octeto. Bom, pegando o exemplo que nós vimos lá, eu tenho aqui, tá, o elemento B. Na última camada, o elemento B ele tem 1 elétron, tá? Tem 1 elétron. E o elemento D, que na última camada ele tem 7 elétrons. Tá? Então, se eu fosse fazer a representação eletrônica lá de fórmula de Newton, eu só represento a última camada. Então, o elemento C com 1 elétron, tá? Se juntando com o elemento D, que tem 7 elétrons. Então, o que iria formar? O elemento C com carga positiva, porque ele ia perder elétron, com o elemento D com carga negativa. Então, a fórmula desse elemento seria CD, porque o elemento C iria doar 1 elétron para o elemento D, que passaria a ter 8 elétrons, tá? É isso. Até mais. Qualquer dúvida é só chamar.